Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar um pouco, vou continuar a falar sobre o trato gastrointestinal, né, o sistema digestório. Os vídeos anteriores a gente já falou sobre cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado, onde entra duodeno, jejum e ilho. E agora a gente vai falar sobre o intestino grosso, que é composto por segmentos sucessivos, como todo mundo sabe. O seco, do qual se projeta o apêndice, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e finalizando então no ânus. Aqui nesse sistema, nesse guia histológico, nós vamos ter apenas duas lâminas, o cólon e o apêndice. Nós não vamos ter lâminas de seco e não vamos ter lâminas nem de reto, nem de ânus também. Mas por essas estruturas aqui a gente basicamente vai estar falando, a gente vai falar, né, de todas essas estruturas. Bom, então como todo mundo já sabe, a gente já falou sobre as camadas aqui do sistema digestório. As túnicas ou camadas do intestino grosso, elas são as mesmas do intestino delgado. Nós vamos ter uma região aqui da mucosa, né, onde a gente consegue observar o tecido epitelial, bem como o tecido conjuntivo, né, a sua lâmina própria. Nós vamos ter uma camada de submucosa, onde a gente vai conseguir observar o tecido conjuntivo denso não modelado. A gente vai conseguir observar também os plexos submucoso, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre mais à frente. Nós vamos ter uma camada de tecido muscular externa, onde a gente vai conseguir observar o tecido muscular circular interno, tecido muscular longitudinal externo. Lembrando que aqui a gente tem músculo liso. Além disso, nós vamos ter aqui os complexos mioentéricos, né, que vão estar presentes aqui entre essas duas camadas de tecido muscular. A principal função dessa mucosa é a absorção de sódio, vitaminas e minerais. O transporte de sódio, como todo mundo já sabe, né, a gente já discutiu isso, encontra-se ativo através dos canais ATP dependente, fazendo com que a água se desloque para um gradiente osmótico. Então, como resultado disso daí, o que a gente vai ter? Fezes líquidas que entram no colo passam a ser semissólidas. O potássio e o bicarbonato são secretados aqui para o lúmen do colo. Isso é bem interessante. Essa mucosa do intestino grosso, nós vamos ter células absortivas, ou enterócitos, que a gente já falou sobre, que são essas células que estão aqui mais na região apical do tecido. Essas células elas vão ter bordas em escova, tá? Isso é bem importante. Um fator que a gente também pode observar é que a gente não verifica a presença de vilosidades, como a gente consegue identificar lá no duodeno, por exemplo. Nós vamos ter as células absortivas colunares com microvílulos apicais. Nós vamos ter uma predominância de células caliciformes, como a gente pode observar aqui, né? Células caliciformes têm esse formato de cálice, nessa coloração que elas apresentam um pouco mais escuras, tá? E pode ser por causa do conteúdo que ele vai ser liberado. Então, o conteúdo celular aqui, ele vai se corar pela hematoxilina, né? Que a hematoxilina ele cora especificamente algumas estruturas que podem ser identificadas aqui nessas células. Nós vamos ter predominância de células caliciformes, nós vamos ter células-tronco na base aqui das criptas de Lieberkühn, que a gente já falou quando a gente viu o duodeno, né, intestino delgado. Então nós temos aqui nessas regiões, nós vamos ter células-tronco, ok? Essas células-tronco, elas vão dar origem tanto às células absortivas, quanto às células caliciformes, tá? Quanto às células enteroendócrinas também. Nós vamos ter nessa região também células enteroendócrinas, como a gente já sabe, essas células elas têm a capacidade de induzir, né, a absorção, na verdade o conteúdo produzido por essas células, elas têm capacidade de modificar de alguma forma ali esse processo de digestão. Além disso, a gente vai conseguir observar nessa lâmina também um tecido linfóide, logo abaixo aqui na região da submucosa, e também aqui na região da mucosa a gente consegue observar esse tecido linfóide.
Qual que é a importância de eu ter esses linfócitos aqui nessas regiões? Principalmente proteção. Esse tecido, né, o intestino grosso, ele vai ter contato com bactérias que vão estar em processo de simbiose, auxiliar então nesse processo de digestão, e também vai estar em contato com patógenos o tempo inteiro. Então eu preciso, né, dessa estrutura aqui linfóide para poder fazer a proteção aqui desse tecido. Vários desses linfócitos aqui são plasmócitos que estão ativados, liberando o IgA, e esse IgA ele tem a capacidade de se ligar ao muco produzido tanto pelas células enteroendócrinas, tanto pelas células caliciformes, quanto aqui pelas células de Lieberkühn também, que tem uma associação com produção de muco. E esse muco aqui produzido, uma vez produzido, ele fixa esse IgA, e esse IgA ele vai estar associado com o processo de defesa nessa região do intestino delgado, do intestino grosso. É bem interessante, a gente tem que deixar bem claro que além de vilosidades no intestino grosso, a gente não perceber vilosidades no intestino grosso, a gente não identifica também as pregas que a gente tem no jejum, que a gente tem no intestino delgado e também presentes no estômago. A gente não consegue observar essas pregas no intestino grosso. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui sobre isso daqui. Uma coisa bem interessante, não há células de Pannet no intestino grosso, né? Então a gente não tem as células de Pannet que a gente observa no intestino delgado, a gente não observa no intestino grosso. As células de Pannet, como a gente sabe, são células que elas vão ter a possibilidade de produzir fatores antimicrobianos, como por exemplo o fator de necrose tumoral, ou TNF. No seco, algumas células ainda podem estar presentes. No entanto, no intestino grosso como um todo, a gente não observa células de Pannet, a não ser poucas podem estar presentes no seco. Bom, esse folículo linfóide que a gente está falando sobre aqui, ele tem algumas células epiteliais que ficam em volta desse tecido como um fator de proteção. No livro de histologia, ele traz uma região medular, explicando a região medular e uma região aqui cortical desse tecido, mostrando algumas diferenças na produção, por exemplo, de fatores imunológicos. Mas eu acredito que não é de interesse nosso agora, então eu não vou discutir isso com vocês nesse momento. Então a gente consegue observar aqui a mucosa. Aqui nós vamos ter a região epitelial, que a gente já viu aqui nessa lâmina. As cretas de Lieberkühn. Aqui nós vamos ter a região da lâmina própria, né, o tecido conjuntivo logo subjacente aqui a esse tecido epitelial colunar simples. Aqui nós vamos ter as glândulas de Pannet. Nessa região, logo abaixo, as glândulas, nós vamos ter a camada, a camada muscular da mucosa, tecido muscular, músculo liso, tecido de músculo liso. Aqui a gente consegue observar tecido conjuntivo denso não modelado, né? A gente consegue ver aqui várias fibras colágenas, né? Pela própria coloração a gente consegue identificar. A gente consegue perceber também que esse tecido é ricamente vascularizado, uma vez que ele precisa absorver, né, água, sais minerais, então a gente vai ter uma vascularização muito abundante aqui nesse tecido do intestino, nessa região aqui da submucosa principalmente. Nós vamos ter o plexo submucoso, que é esse tecido nervoso que vai estar próximo aqui à região, vai estar na região da submucosa, próximo aqui à região da mucosa. Então esse tecido nervoso aqui, esse complexo submucoso, ele vai estar associado, como um dos demais tecidos que a gente já falou sobre, vai estar associado com a liberação do conteúdo produzido por essas células. Então ele vai induzir a contração aqui dessa musculatura. Além disso, nós vamos ter
a camada muscular externa, composto por uma camada circular interna, uma camada muscular externa longitudinal. Nós vamos ter o complexo mioentérico, também conhecido como complexo de Auenbeck, tá? Então, mais uma vez, tecido nervoso, né? Células aqui do componente do sistema nervoso autônomo, que vão estar associados aqui, vai estar presente entre essas duas camadas de tecido muscular. E aqui nós teríamos então a camada da serosa, nessa região aqui, ok? Camada da serosa. Deixa eu observar mais próximo aqui para ver se a gente consegue ver algum tecido epitelial. Não, a gente não consegue observar. Bom, então isso seria a lâmina do cólon, que a gente observou aqui agora. Nós vamos ter também a lâmina aqui do apêndice. Essa lâmina aqui do apêndice é bem interessante porque a gente consegue observar vários folículos linfáticos que estão presentes na mucosa e na submucosa aqui desse tecido também. Os folículos assemelham aos folículos linfáticos das tonsilas palatinas. Uma clara diferença é que as glândulas tubulares são revestidas predominantemente por células caliciformes. Então, se a gente aumentar aqui, a gente consegue observar células absortivas. Vamos internet. A gente conseguiu observar nessa região aqui células absortivas. Aqui o tecido linfóide ele vai ser coberto por células em formato de M, né? Tá, a internet não está ajudando muito não. Nós vamos ter a região da lâmina própria, bem parecido com o tecido normal. Bom, gente, nós vamos ter a camada aqui da serosa, que vai ser composto por tecido conjuntivo denso não modelado. Ok? Como a internet não está ajudando muito, eu não vou me adentrar muito nesse tecido. Basicamente, o que a gente pode observar? Tecido linfóide, a gente consegue observar um tecido bem parecido com o cólon, né? No entanto, ele é bem menos desenvolvido do que o cólon. O apêndice, há uma discussão muito sobre a função do apêndice. Se não me engano, em 2015, lançaram um artigo na Nature demonstrando que o apêndice ele tem uma função muito importante na defesa do organismo contra patógenos, principalmente na região gastrointestinal, né? Obviamente. Aqui nós vamos ter uma outra lâmina de apêndice, onde a gente consegue observar as células absortivas, né? As células colunares aqui simples, colunares com presença de microvilosidades. Aqui a gente consegue observar as células caliciformes presentes nesse tecido. A lâmina própria, né, logo abaixo aqui o tecido conjuntivo. Nós vamos ter a região da submucosa. E uma camada muscular externa, bem menos desenvolvido do que nas outras regiões do intestino grosso. E por fim, uma camada serosa. Bom, pessoal, basicamente o que a gente tinha para falar sobre o intestino grosso seria isso. Nós vamos ter também, além disso, né, o reto, e nós vamos ter o canal anal e o ânus. Rapidamente falando, né, a parte superior do canal anal é formada por mucosa e glândulas tubulosas de Lieberkühn, bem parecido com o que a gente tem no intestino como um todo. Os folículos linfóides simples podem ser encontrados na mucosa, estendendo-se até a submucosa. O canal anal exibe 8 a 10 colunas anais longitudinais. E é bem interessante, para finalizar aqui, falar que o ânus ele é coberto por pele perianal, revestida por epitélio escamoso estratificado altamente queratinizado. Então, bem parecido com o tecido da nossa pele externa, né? Então, o ânus, eu não sei se todos sabem, mas o ânus, a derivação embriológica da cavidade bucal, cavidade anal, da parte mais externa da vagina, também, por exemplo, é de mesma origem embriológica, né? Endoderma e ectoderma. Então, por isso que a gente vai ter esse tecido epitelial escamoso estratificado altamente queratinizado. Bom,
Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário. Eu queria mais uma vez pedir para vocês clicarem aí, dar o joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado, gente. Até mais.